E aí, gente boa, tudo bem? Voltei. Olha lá, a gente já tinha visto a parte 1. Aí eu falei pra você, tem as outras partes. É melhor pra eu ir montando com bastante espaço pra gente ver. Na parte 1, o que a gente falou mesmo? A gente tá falando das relações ecológicas. Ainda estamos na mesma aula, hein? Você não tá perdido não, né? Ainda estamos na mesma aula, dia 15. Relações harmônicas, quando os indivíduos estão se dando bem, pelo menos um está se dando bem. Desarmônicas, quando pelo menos um está se dando mal ou todos se dando mal. Só para lembrar. Interespecífica e intraespecífica. Eu montei uma tabela, nessa tabela dá para ver bem o tipo de relação, dá para ver bem a relação mesmo como é, a característica principal e o exemplo. Se não estiver dando para enxergar direitinho, você vai mandar uma pergunta para mim e a gente vai tirar essas dúvidas, tudo bem? Mas vai me ouvindo, se você for me ouvindo, é fácil, você vai ouvindo, vai entendendo. Mas qualquer dúvida já sabe. O que você vai fazer mesmo? Me perguntar. Olha para cá. Relação harmônica. Quando eu falo harmônica, como é que é? Alguém está se dando bem. Intraespecífica. Lembra disso? Estava na outra aula, eu sei que você lembra. Mas mesmo assim, ó, eu deixei uma dica ali. Da mesma espécie. Então aqui eu tenho uma relação que vai ocorrer tudo bem, pelo menos com um indivíduo, talvez com todos, dentro da mesma espécie. Eu tenho dois tipos. E tem uma diferença simples que é facinho de entender. Eu tenho a colônia e eu tenho a sociedade. Essas duas são relações harmônicas intraespecíficas, na mesma espécie. Colônia, eu vou ter vários indivíduos da mesma espécie, grava aí, vários indivíduos da mesma espécie, mas que eles precisam ficar juntos, não podem se separar. Então, para se dar bem, para ter uma relação harmônica em que eles se dão bem, esses indivíduos, quando eles estão na relação colônia, é porque eles estão juntinhos. Tudo bem? Tem uns exemplos aqui. Ó. Então, ó, essa é a característica. União física, eles têm que estar grudados. Pode ter ou não divisão de trabalho, mas na grande parte das vezes tem sim. Um indivíduo, mesmo grudado, um indivíduo faz determinada função, o outro indivíduo faz outra e um ajuda o outro, porque lembra, é uma relação harmônica, eles vão se dar bem. Algumas bactérias são assim, se você lembrar da época que a gente estava estudando as bactérias, ou se você for pesquisar aí, é isso que eu quero que você faça, vai dar uma pesquisada no livro, na internet, onde você quiser. As bactérias são unicelulares, mas muitas vezes você vê colônias de bactérias, várias bactériazinhas bem juntinhas, formando até como parece uma estrutura só. Na verdade, são indivíduos unidos numa relação de colônia, um ajudando o outro. Protozoários também fazem isso, mas tem um quinidário, esse é grandão, esse você já viu. Se não, procura lá, Obelia, esse é o nome. Mas a gente lembra como a caravela portuguesa, ela tem uma parte que é o flutuador e ela tem uma parte que são os tentáculos. O flutuador é um grupo de indivíduos com aquela função de flutuar o corpo do animal, e o tentáculo é como um outro grupo, só que todos eles bem juntinhos, fazendo a relação de colônia, em que todos juntos, um ajuda o outro e todos se dão bem. Colônia harmônica intraespecífica, indivíduos da mesma espécie. E a sociedade? Também são indivíduos da mesma espécie, em que um está ajudando o outro, com a diferença de esses indivíduos podem se separar, depois eles vêm, ficam juntos, se separam, mas eles não são colados fisicamente. É a diferença da colônia. Na colônia eles estão grudadinhos. Aqui eles não precisam ficar grudadinhos. E mesmo assim eles são da mesma espécie e eles se ajudam, todos se dão bem. Esse é muito mais fácil de você lembrar. São as abelhas, as formigas, os cupins. Qual é a divisão de trabalho? Pensa nas abelhas. Tem a rainha, tem as operárias, tem as que tomam conta da colmeia, as que têm como fosse uma função de proteção da colmeia. Então, ó, são indivíduos da mesma espécie fazendo uma sociedade, porque eles dividem os trabalhos para que todos se ajudem, mas eles não estão grudados um no outro. É a diferença dessa. Fácil, né? Agora vamos ver as harmônicas interespecíficas, relações que também está tendo benefício, só que agora é entre indivíduos de espécies diferentes. Então aqui, essas duas
na mesma espécie. Grudados fisicamente, mesma espécie, mas podendo se separar. Formiga, está pensando no formigueiro? Tem a rainha, tem as operárias, tem as que são as formigas soldados tomando conta. Elas se separam, depois elas voltam para o formigueiro. Agora aqui não. Aqui são espécies diferentes. Então, também é harmônica, só que agora é interespecífica. Espécies diferentes. Já ouviu muito falar essa palavra? Mutualismo. O que o mutualismo é? Os indivíduos se dão bem, indivíduos de espécies diferentes, um ajudando o outro, só que para eles viverem muito bem, um ajudando o outro, eles têm que estar juntos. Eles têm que ter uma relação unindo, apesar de serem de espécies diferentes, um fica bem unido ao outro. Se eles se separarem, eles já não se dão mais bem. Então, no mutualismo, os indivíduos, eles precisam ter uma relação bem mais próxima entre eles, unidos mesmo, para poder um ajudar o outro. O melhor exemplo para o mutualismo são os líquens. Eu já falei bastante de líquen. Quando a gente fala da parte de poluição, como o líquen é um fator, quando tem líquen no lugar, quer dizer que o nível de poluição desse lugar é um pouco mais baixo. Eu já comentei isso. Mas agora pensa aqui como relação ecológica. O líquen é uma associação mutualística entre um fungo e uma alga. Eles vivem juntinho, um passando nutriente e gás para o outro passando umidade, alimento. Um fica ajudando o outro. Enquanto os dois estão juntinhos, eles formam a estrutura líquen, que é uma associação entre um tipo de alga e um tipo de fungo. E se eu separar eles? Se eu separar eles, não é mais líquen. Tá? Então o líquen é uma relação harmônica, interespecífica, porque são espécies muito diferentes, algas e fungos, vivendo juntinho e um ajudando o outro. Mutualismo. Protocooperação. Espécies diferentes, vivendo juntas, uma ajudando a outra, só que se eu separar, as duas continuam vivendo. Não vivem tão bem como quando estão juntas, mas vivem normal. Quando estão juntas, vivem muito bem, uma ajuda a outra. Quando estão separadas, vivem. Um exemplo muito bom, procura depois aí, hein? Esse é o mais legal para você procurar. O paguro e a anêmona. O paguro é um tipo de crustáceo que ele se prende como ele tem o corpo mole, ele procura uma concha, quase sempre uma concha de gastrópode, de caramujo. Ele prende o corpinho dela nessa concha e sai andando com ele. No mar, tá? Vive bem lá no mar assim, só ele lá, o paguro. Só que, e a anêmona? A anêmona é um selenterado, um quinidário, aquele que fica parado e tem aqueles tentáculos. Se algum bichinho encostar aqui, libera uma substância urticante e para o bichinho a dor é tão forte que o bichinho fica paralisado. Se você encostar numa anêmona, você também sente como se tivesse, não é queimando, mas a sensação é essa, como se tivesse queimado a sua mão, uma substância urticante. A anêmona está lá no mar, o paguro está lá no mar, os dois vivendo tranquilamente. Só que quando o paguro encontra a anêmona, o que ele faz? Ele pega a anêmona e cola na concha dele. E sai andando com essa anêmona colada nele. Qual é a vantagem? Para os dois. Para ele ganhou agora alguém que protege ele. Porque essa anêmona com os tentáculos urticantes, se alguém for tentar pegar o caranguejinho, o crustáceo, a anêmona tem os tentáculos, pode encostar, ninguém vai querer pegar. E por que a anêmona acaba se dando bem? Na natureza, a anêmona fica fixa, parada num ponto. Nas costas do paguro, ela está sendo transportada lá no fundo do mar. A chance dela capturar um alimento para ela também aumenta. Então, olha lá, protocooperação. Os indivíduos dessa relação estão se dando bem quando estão juntos, mas também continuam bem se não estiverem juntos. Só é melhor quando estão juntos. E o comensalismo? Aqui é assim. Lembra que eu falei lá na outra aula? Às vezes, os dois se dão bem, às vezes um se dá bem e o outro não se dá nem bem nem mal. É o que acontece no comensalismo. No comensalismo, uma espécie se beneficia, se dá bem, e para outra é indiferente. Não faz bem, nem faz mal. Não faz diferença. Uma está se dando bem, porque é uma relação harmônica, mas não está atrapalhando a outra. Então, comensalismo.
Um exemplo muito bom desse é o tubarão e aquele peixinho que fica nadando junto com o tubarão. Muitas vezes até ele tem não chega a ser uma ventosa, mas ajuda a prender um pouquinho no tubarão. E ele fica nadando junto, então o tubarão está nadando, ele vai indo junto. Quando o tubarão come, pedacinhos de comida que o tubarão mordeu só caem ali, ele vai correndo e pega aqueles pedacinhos. Então ele está se dando bem porque ele está pegando os pedacinhos de comida que o tubarão soltou na hora que mordeu. E para o tubarão não faz diferença nenhuma, esse peixinho não está nem ajudando ele, nem atrapalhando ele. Então, nesse caso, comensalismo, um se dá bem e o outro tanto faz. Tem alguns casos de plantas que ficam presas em árvores, ela não é um parasita, ela só está apoiada na árvore. Tem até eu vou falar depois disso, mas é um tipo de inquilinismo. Ela não está fazendo nada para a árvore, mas ela se dá bem porque ela fica numa posição um pouco mais alta, recebe mais luz do sol. Ela está se dando bem. A plantinha, as orquídeas podem ser assim, as epífitas em geral. Para a planta maior, não faz diferença nenhuma. Para ela está se dando bem. Então, quando um indivíduo está se dando bem e para o outro não faz diferença, comensalismo. Não vou ler tudo de novo, só aqui, hein? As harmônicas, aquelas em que está tendo benefício. Colônia, sociedade, mutualismo, protocooperação e comensalismo. Fácil, né? Qualquer dúvida já sabe, mas pega nosso livro, por favor, dá uma olhada lá. Isso aqui já é matéria nova, hein? Não é revisão não, a revisão já acabou. Matéria nova, já falei na outra aula. Agora pega o livro, tá tudo lá direitinho. Você está pensando aí, né? E as desarmônicas? As desarmônicas eu escrevo já. Já volto já na parte 3. Essa tem 3 partes. Já venho, fique em paz.